Oi, gente, tudo bem? Olha, a Prefeitura de Itatiba disponibilizou para vocês o segundo banco de atividades, né? Então entra lá no site, segundo banco de atividades, nono ano, tá? E a pastinha lá que tá matemática, aí é a nossa. Então você pode fazer download, né? Ou pode resolver olhando na telinha do celular mesmo, não tem problema, tá? Nessa videoaula a gente vai estar tratando aí de alguns exercícios, são bastante, então para o vídeo não ficar tão extenso, os outros exercícios a gente vai fazendo uma outra videoaula, tá bom? As maiores dúvidas vocês vão me comunicando lá no nosso grupo do WhatsApp, tá legal? Tchau, tchau. Bom, gente, continuando aqui então, na segunda lista que a prefeitura disponibilizou para nós. Gente, é o mesmo assunto, tá? Até agora a gente deu uma boa adiantada enquanto estávamos em sala de aula, então vai precisar retomar aqui, mas é bom que a gente lembra e exercita bastante para aprender de verdade, né? Para não ficar só na teoria. Então aqui, ó, produtos notáveis, aquilo que a gente falou, né? Tem aqui os três casos, quadrado da soma de dois termos, então aqui vai falar de soma, né? Ou seja, aqui no meio, sinalzinho de mais, né? Vai vir uma explicação, aquilo que a gente já viu, já tem no caderno. Lá a distributiva, né? Que é o chuveirinho lá que a gente falava, né? O chuveirinho, chuveirada, né? E aí a gente vai ver o que aqui, ó, que vai repetir essa parte do meio, ó, mais AB, mais AB. E aí vai surgir aquele 2, né? Vocês sempre me perguntam, mas e esse 2? Aí, ó, esse 2 é por causa desses dois termos iguais aqui, tá? O da diferença, que é quase igual, a diferença é que tem o menos aqui no meio, né? O menos é a diferença. E aí, mesma coisa, vai ter o 2 também. E só diferenciando desse primeiro caso aqui, que em vez de mais 2 é menos 2, tá? Mas é a mesma expressão. E depois o produto pela soma, o produto da soma pela diferença, né? Que é aquele terceiro caso que a gente viu também. Tem toda uma explicaçãozinha, depois vocês olham aí com calma, tá bom? Vamos aqui direto para o exercício. Aqui é só para assinalar qual que é a expressão que corresponde, né? O produto notável que corresponde a isso aqui, né? Então, ó, tenho menos, aí você vai lá, é o segundo caso, né? Aqui, segundo caso aqui, a diferença de dois termos. Tenho menos aqui, tá? Então, ele vai ficar uma expressão parecida com essa aqui, ó. O primeiro termo, que é o a ao quadrado, depois menos 2, primeiro, segundo, né, AB, e depois o b ao quadrado. Lembrando que esse aqui é o primeiro e esse é o segundo. Já vai ter exercício, a gente vai ver com calma isso aí. Então aqui é só para ver, só que uma curiosidade aqui na letra D, que apareceu alguma coisa elevado a 6. Por quê? Ó, esse aqui é aquele caso da soma pela diferença. Então, de um lado você tem soma, de outro lado você tem menos, que é a diferença. Né? O terceiro caso. Né? O terceiro caso, não vou falar senão vou dar a resposta. Mas enfim, eu quero tratar disso aqui, ó. Elevado a 6. Por quê? Porque imagine o segundo termo, né, que é 2y ao cubo elevado ao quadrado. Então vai ficar potência de potência, né? Lembra aquela propriedade que a gente viu também? Potência de potência. Vai ficar do y ao cubo elevado ao quadrado, né? Então, quando é potência de potência, multiplica os expoentes, né? Então fica 3 vezes 2, por isso que dá 6, tá? Mas como todos aqui é 6, vocês não vão ter problema nenhum com isso aqui.
E aí agora sim eu vou fazer esse aqui com vocês, que apareceu esse trovãozinho aqui, né? Então quer dizer o quê? Ele nos deu a resposta. Olha, isso aqui ao quadrado vai dar isso, né? Ele nos deu a resposta. E como que a gente descobre quem está aqui, tá bom? Então vamos abrir aqui uma folha aqui para a gente fazer. Então, o trovãozinho lá eu troquei agora por uma interrogação, tá? Para ficar mais fácil, que é o que a gente quer saber, né? Quem está aqui? Então, 3x menos alguma coisa elevado ao quadrado. A primeira coisa que a gente vai fazer, nesse caso, é identificar aqui, ó, não é menos, então é a diferença, que é lá o segundo caso que está aí na folhinha. Então, olha lá. Vamos desenvolver o produto notável. Quem é o primeiro termo? Nesse caso aqui. Então, eu tenho aqui o 3x, certo? É o primeiro. Vamos lá. E o segundo? É a pergunta. Então, o 3x é o primeiro. E o segundo é a pergunta. Então, ó, o primeiro. Qual é a regrinha lá? Lembra que produto notável nada mais é do que aquela frase que a gente decora para não precisar ficar fazendo toda hora a operação distributiva. Então sempre dá a mesma coisa. Quadrado do primeiro termo. Se o primeiro termo é 3, o quadrado é 9. Se é x, x ao quadrado. Então vai ficar o quê? 9x quadrado. Então eu já fiz aqui o quadrado do primeiro termo que deu 9x quadrado. Beleza? Qual a segunda parte lá da frase? No caso aqui é menos, né? Então menos 2 vezes. Vamos lá, da onde saiu esse 2, professor? Né? Lembrando que esse 2 deve-se ao fato do produto da multiplicação entre o primeiro e o segundo termo se dar por 2 vezes, né? Lá no exemplo vocês vão ver, né? A gente já comentou, mas vocês podem rever lá que aparece 2 vezes lá, tá? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes essa pergunta aí. Então vamos desenvolver isso. Então 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo ou 2 vezes o segundo vezes o primeiro termo. Tanto faz, tá? A ordem aí não altera, não. Então vamos lá. Eu usei o primeiro e o segundo, então. Então primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é a pergunta, tá? Coloquei aqui agora. 2 vezes, asterisco aqui é vezes, tá? O primeiro, 3x, vezes o segundo, que é a pergunta. E é só isso? Não, tem mais ainda o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? A pergunta. Então vamos lá. Quadrado do segundo termo. Então vai ficar a perguntinha no ar ao quadrado. Coloquei aqui. Então ficou isso. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Sempre assim. Então o que a gente vai fazer agora? Se isso é a mesma coisa que essa parte, então agora eu vou usar essa parte e vou comparar com a resposta do exercício lá. Então lá, feito isso, vamos comparar a resposta do exercício. Então, ó, peguei essa resposta aqui e pus igual o que o exercício nos ofereceu, tá? Aqui, vamos só ver aqui, ó. 9x quadrado menos 24xy ao cubo mais 16y à sexta. Exatamente isso, tá? Só pus um asterisco aqui para ficar igualzinho. Então, quem é quem aqui? Então, ó, essa parte está igualzinho, beleza? Tá.
menos está igualzinho, mais está igualzinho. Então, 2 vezes 3x vezes essa pergunta que a gente quer saber, tem que dar 24xy ao cubo. Então, eu posso pensar por aqui, né? Vamos aqui, ó. Vou pôr umas flechinhas aqui para ficar mais fácil, né? Método de flechas. Então, eu tenho aqui, ó. 2 vezes 3 já é 6, né? Então, 6 vezes o que dá 24? Dá para sair por aqui. 6 vezes quanto que dá 24? Se eu já tenho 6 aqui nessa parte, vezes quanto que dá 24? Ou eu posso sair por aqui, ó. Qm ao quadrado, que é 16. Também eu consigo achar esse número secreto aí, tá? Ficou bem mais fácil agora, né? Achei esse número. O y, aqui ele não vai mudar o grau, ó. De novo apareceu, ó, y ao cubo, né? Y ao cubo elevado ao quadrado dá y à sexta. Por isso que já não vão ter problema quanto ao y, é só copiar. O problema é só o número e acho que já está resolvido, certo? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp para a gente resolver. Bom, a 2 já foi. Questão 3. A questão 3 é praticamente a mesma coisa da questão 1, só que você tem que desenvolver, né? Então lá era só por alternativa, essa não, essa você tem que desenvolver ela mesma, tá? Mas enfim, da letra A até a letra E é o primeiro caso, ó, tudo mais. Da letra F à letra I é o segundo caso, tudo menos. E da letra J à letra N é o terceiro caso, onde tem o mais e o menos, né? Produto da soma pela diferença, tá? Vamos lá agora para número 4. A número 4, eu vou fazer 2 exemplos para vocês, tá? 2 exemplos que não estão aqui, mas que são parecidos. Então, eu vou primeiro pegar um exemplo parecido, não igual, não adianta copiar, é parecido, tá? Parecido com a letra D, deixa eu ver se é isso, 2x mais 5 menos x mais 5. Tá um pouco parecido com a A, enfim, né? Um pouco parecido com a B também, mas lembrando que não é o mesmo, tá? Então, como que eu resolvo esse tipo de exercício? Vou resolver separadamente. Então, primeiro eu penso nessa parte, né? Aqui. Depois eu resolvo essa parte, depois eu junto os dois, tá? Vamos fazendo aqui, ó. Uma flechinha aqui para separar. Então, como que é? Esse é o primeiro caso, é o mais. Então, separa. Quem é meu primeiro termo, quem é o meu segundo termo? Meu primeiro termo é o 2x. Meu segundo termo é o 5. Tá? Primeira coisa é você identificar isso. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Eles estão separados por um sinalzinho. De mais ou de menos. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 vezes 2, certo? E x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Tá bom? Quadrado do primeiro termo. Depois vem o quê? O tal do mais 2, né? Vezes... Aqui eu pus o segundo primeiro, nada impede de você pôr o primeiro, né? Podia pôr o 2x na frente, não tem problema. Eu pus o segundo para ficar mais fácil aqui de enxergar. Então, ó, 2 vezes o 5 vezes o 2x, tá? E mais, esse terceiro aqui é sempre mais, tá?
o segundo ao quadrado, então 5 ao quadrado. Então desenvolvi só esse caso aqui, só o primeiro. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. E agora eu vou copiar o sinalzinho de menos aqui, porque ele não vai entrar no nosso cálculo por enquanto, tá? Vamos resolver só o x mais 5 ao quadrado. O x mais 5 ao quadrado. X, o primeiro é o x, o segundo é o 5. Então, o quadrado do primeiro é o quadrado de x. X ao quadrado. Mais, de novo, mais apareceu. Mais 2 vezes 5 vezes x e mais o quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. Fecha parênteses. Mas e esse menos aí? Por que eu pus parênteses de novo? Né? Nesse aqui tinha o parênteses e aqui já acabou o parênteses. E nesse eu mantive o parênteses. Por quê? Por causa do sinalzinho de menos. Agora, ele vai fazer distributiva com todos os sinais daqui de dentro. Então, olha, vai fazer distributiva aqui. Então, ó, menos com mais daqui vai dar menos, né? Depois ele vai fazer distributiva com essa parte aqui. Menos com mais vai dar menos de novo. Depois ele vai fazer distributiva com esse. Então, menos com mais vai dar menos de novo. Então, ele vai trocar o sinal de todo mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu só fiz agora os cálculos, né? Então, 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 2, 20. Por isso que eu copiei o segundo primeiro, para ficar mais fácil de entender isso aqui, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. E aqui, 5 ao quadrado, 5 vezes 5. E agora que vai trocar o sinal. Ó. Então, em vez de x quadrado, vai ficar menos x quadrado. Em vez de, aqui, 2 vezes 5, 10, vai ficar menos 10. E lá, 25, ficou menos 25. Beleza? E agora? Agora, tá todo mundo aí. A gente vai... aquilo que a gente comentava, né? Eu brincava com vocês que a gente tem que separar as famílias, né? Então, por potência. Então, potência quadrada, eu tenho 4x quadrado e tenho o menos x quadrado. Então, eu junto isso num pacote só. Quanto dá? Eu tenho 4 e devo 1, eu fico com 3. Fico com 3x quadrado, positivo. Tá? Agora, vamos aqui para o x que tem grau 1, né? Potência 1, elevado a 1. Então, eu tenho aqui o 20x e tenho o menos 10x. Então, se eu tenho 10... Desculpa, se eu tenho 20 e eu devo 10, então eu fico com 10, certo? O que eu tenho é maior do que o que eu devo. Beleza. E agora a gente vai pensar nos números aqui sem letrinha, né? Eu tenho 25 e eu devo 25. O que acontece? Tenho 25, devo 25. Zerou, né, gente? Paguei a dívida e zerou. Então, ó, ficou como resultado 3x quadrado mais 10x. Tá? Aqui, mas o que seria essa álgebra de uma forma concreta? Eu quis dizer aqui, o que é isso, né? Como que eu represento essa salada de letrinha aqui? Essa sopa de letrinha. O que é isso na prática? Então, isso aqui a gente pode representar por uma figura geométrica. Olha só, não está elevado ao quadrado? Então, isso é um quadrado, tá? Esse 2 representa para nós isso, olha lá. O expoente 2, vamos fazer aqui ele ficar grande para todo mundo ver.
Enxergaram aí? O expoente 2 quer dizer que isso aí é um quadrado, tá? Se fosse 3 seria um cubo, tá? Geometricamente falando. Então, o expoente 2 nos faz entender que se trata de um quadrado. E qual seria a medida de cada lado desse quadrado? 2x mais 5, que é o que ele nos apresentou aqui, 2x mais 5. Então, a gente vai representar isso geometricamente. Lá, desenho um quadrado. Vamos dizer que essa medida, essa flechinha que eu fiz aqui, ó, é uma medida qualquer que eu vou chamar de x, tá? Esse tamanho é x para mim. Então eu vou fazer mais um x, e essa outra medida maior é o 5. Então eu tenho x, 5. Deixa eu só ajeitar melhor aqui para todo mundo entender. Então lá, eu tenho aqui um x, outro x e o 5, que é exatamente essa medida aqui, ó, 2x mais 5, tá? Como é quadrado, os dois lados são iguais, então eu vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Então aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho os 2x. 5, aqui um x e mais embaixo outro x, tá? Então, quando eu multipliquei aqui, quando eu elevei ao quadrado, isso vezes isso mesmo, né? Eu achei o quê? Lado vezes lado, eu encontro a área. Então, esse resultado que deu aqui, ó, para nós, é como se fosse a área algébrica, né, desse quadrado. Então, vamos lá, ó. A área algébrica nossa é o quê? É esse resultado que deu aqui. A gente não fez lado vezes lado? Então, só essa parte aqui é esse quadrado. Mas aí o que aconteceu? Nós subtraímos, desse quadrado, a gente tirou um outro quadrado menor. Concordo? Então, ó, desse quadrado, deixa eu tampar aqui para vocês verem. Desse quadrado, a gente tirou esse quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos fazer o mesmo. Olha lá. Por que eu pus essa reta aqui? Aqui não é x mais 5? Quanto eu tenho daqui para cá? X mais 5. Então, eu vou tirar essa parte fora, tá? Por isso que eu pus essa reta aí. Então, ó, tirei dos dois lados. Então, aqui agora ficou um outro quadrado. É o quadrado de x mais 5. Ó. X mais 5, x mais 5. Quanto tem essa área? Isso aqui que a gente calculou, né? Ou isso, só que com sinal invertido, né? Lembrando que a gente inverteu o sinal aqui. Então ficou essa área, foi retirada. Opa, foi retirada daqui, tá? Eu deixei dessa forma porque aqui a gente já tinha invertido o sinal, tá? Isso quer dizer o quê? Que essa resposta final é essa borda aqui, ó. É o que sobrou. Tá bom? O que sobrou, 3x mais 10, corresponde a essa área. Que é isso aqui, ó. Onde está a caneta aqui. Aqui e aqui. Tá? Era um quadrado inteiro e a gente tirou essa parte. Eu quis explicar dessa forma porque no exercício 6 tem um exercício, essa questão, tá? De um quadrado maior você vai tirar um menor. É exatamente isso que você vai fazer, tá? Vai fazer algebricamente, tá? Não precisa fazer desenho, não. Mas aqui é só para você entender mesmo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Então, a questão 5. A gente já fez também.
é você aplicar os produtos notáveis com os números, tá? Então, tanto a questão 5 quanto a questão 7 é o mesmo processo, né? Então a gente vai resolver aqui, ó. As questões 5 e 7 fazem a aplicação do produto notável com os números. Então, na questão 5, é o primeiro caso. O primeiro caso é... Vamos lá. Aqui. O quadrado da soma de dois termos. Que é esse aqui, ó. Tá? Mas como que eu aplico isso com um número? Quadrado da soma de dois termos. A gente vai procurar números que são próximos, que sejam múltiplos de 10. Números próximos que sejam múltiplos de 10. O que é múltiplo de 10, gente? Números que terminam em zero. Passei muito rápido aqui, né? Números que terminam em zero, né? Então 10, 20, 30, assim por diante, tá? Números que terminam em zero. Tá legal? Então vamos lá. Vamos para um exemplo que não é desses que vocês têm que fazer. Então eu peguei o 103. Então quem está próximo que termina em zero? O 100, tá? Então, para chegar no 103, eu aumentei 3, ó, 100 mais 3. Aí eu transformei isso. Legal? Outro exemplo. 309. Mais próximo, múltiplo de 10 é o 300, que termina em 0. Então, 300 mais 9. E assim por diante, tá? Agora, e 97, gente? Qual é o mais próximo? A gente podia até pensar em 90 mais 7, certo? Dava também. Mas como ele está muito próximo do 100, a gente também pode pensar em 100 menos 3, tá? Só que quando a gente pensa em menos, aí a gente já está usando aquele segundo caso, tá? Aí usando o segundo caso, o que muda é só a regrinha lá do meio, que tem um sinalzinho de menos. Em vez de mais 2, é menos 2. Tá? Mas dá para fazer também. Eu vou desenvolver essa aqui com vocês. Então eu vou fazer aqui, ó. 97 ao quadrado. Então, como que eu resolveria 97 ao quadrado? Eu faço 100 e o 3, tá bom? Igual a gente falou. Então, o 100 é o primeiro termo, o 3 é o segundo. Então, qual que é a regrinha lá dos produtos notáveis? Quadrado do primeiro é 100. Depois, nesse caso eu estou usando menos, então menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Ou o segundo vezes o primeiro, tanto faz. Mais, aqui é sempre mais, o quadrado do segundo número que eu usei, que é o 3. Então, 3 ao quadrado. Nossa, mas não dá muito mais trabalho fazer assim? Não, justamente porque múltiplo de 10 é fácil de multiplicar, tá? 97 ao quadrado de cabeça eu não sei fazer, né? Só fazendo conta mesmo. Agora, 100 ao quadrado é fácil de fazer, né? Porque terminou em zero, elevou ao quadrado, dobra os zeros. Olha lá. Então, quanto que é 100 ao quadrado? 10.000. Tinha 2 zeros, agora tem 4. Beleza? Agora aqui, ó. 2 vezes 100 vezes 3. 2 vezes 100, 200. 200 vezes 3, 600. Olha como é fácil de multiplicar o número que termina em zero, né? E só sobrou isso aqui, 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui agora, olha lá, 10.000 menos 600 dá 9.400, mais 9, 9.409. Tá bom? E a questão 7 já é o terceiro caso, né? Vamos lá para a questão 7 para vocês verem.
que é isso aqui, ó. Terceiro caso. Soma pela diferença, né? Que tem um número, o mesmo número está somando e depois está subtraindo aqui. Ó, questão 7, aqui, ó. Ele dá um exemplo também para ficar mais fácil. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai procurar um número, de novo, que é múltiplo de 10 e que seja próximo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 19 vezes 21. Qual é o múltiplo de 10 que é próximo do 19 e próximo do 21? O 20. Achou o 20? Do 20 para chegar no 19 eu tenho que tirar 1. Do 20 para chegar no 21 eu tenho que aumentar 1. Tá? Então, como é os mesmos números aqui fazendo produto, eu posso usar o terceiro caso. Vamos lá para um exemplo para a gente fechar. Produto da soma da diferença, um exemplo. 27 vezes 33. Então, qual é o múltiplo de 10 que é perto do 27 e perto do 33, gente? Hã? Pronto? Pensou? 30, né? Achou esse 30? Beleza, agora é só do 30 para chegar no 27, que conta eu tenho que fazer? Menos, né? 27 menos 3. E do 30 para chegar no 33? Aí eu faço um vezes aqui, abro outro parênteses. 30 mais 3. Como deu exatamente os mesmos termos, aí eu aplico a regra. Qual é a regra? Como se resolve mesmo? Já esqueceu, né? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quem é o primeiro? 30, né? Então, 30 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Quanto é 30 ao quadrado? Que faz assim, ó, 3 vezes 3 é 9, o zero dobra, lembra? 900. Menos 9, 891. Legal? Bom, com isso nós fechamos aí até o exercício 7. Paramos por aqui. Dá para vocês fazerem com essa explicação e pegando aí no caderno também alguma coisa até o exercício 10, porque aqui também é a mesma coisa, o mesmo assunto, não muda nada, tá? Exercício 11 tem lá no outro vídeo que eu mandei para vocês, mas no próximo que eu for